nossa igreja matriz, e acabamos de receber uma visita muito especial, inclusive que nos recorda a nossa identidade de devotos de Nossa Senhora das Neves. Eu estou aqui com o Padre Vitor Hugo, que esteve alguns anos aqui entre nós, no início da década de 80, de 81 a 83, e hoje está em outras paragens. Vou deixar que ele mesmo se apresente. Padre, fale para nós da sua vocação, do seu caminho, o que o senhor faz hoje. Muito bem. Uma saudação muito especial a quem estiver nos acompanhando nesse vídeo. O meu nome é Vitor Hugo, eu sou um gaúcho de origem alemã, da região de Novo Hamburgo, que é a sede da colonização alemã no Rio Grande do Sul. E fiz a minha formação na Companhia de Jesus, nos jesuítas, por isso vim parar aqui em Belo Horizonte, naquele instituto que antigamente se chamava ISE, Instituto Santo Inácio, ali no Planalto. Fiz toda a minha formação, aí me ordenei padre e voltei para o Rio Grande do Sul. Fiz uma caminhada assim como os padres costumam fazer, trabalhos os mais variados na área da igreja e sobretudo na dimensão social. Eu acabei me dedicando muito àqueles que são os privilegiados de Nosso Senhor, os deixados de lado por causa de seus crimes, por causa de seus pecados, por causa da drogadição. Trabalhei mais de 20 anos na recuperação de usuários de droga e hoje continuo trabalhando nessa área de recuperação de presos. Minas Gerais tem uma característica extraordinária na área da recuperação de homens marcados pelo pecado e pelo crime, que são as APACs. E aqui em Itaúna tem a sede internacional das APACs, o CIEMA. É um projeto iniciado na Igreja Católica por um grupo de católicos em 1972, em São José dos Campos, e logo depois transferido para cá. E hoje são cerca de 150 unidades de APACs, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, que trabalham na recuperação de presos, com um índice de recuperação de homens e mulheres que não voltam mais para as facções, para o crime, em torno de 80% a 90%, dependendo da região do Brasil. E esse é um pouco o Padre Vitor Hugo, com 75 anos, ainda Nosso Senhor e a natureza me concedendo saúde, juízo e vontade de continuar trabalhando enquanto der. Padre Vitor, o senhor é o autor do hino da nossa padroeira. Como é que foi a inspiração para essa letra? Bom, eu tenho a convicção profunda de que não dá para ser cristão sem ter um profundo acento mariano. Isso eu busquei sempre na minha vida espiritual, como padre. Nós somos pessoas humanas formadas por uma dimensão materna e paterna. Temos as duas grandes colunas que estruturam a nossa pessoa. E Maria sempre foi muito importante para mim. Eu sempre fui muito abençoado com muitas mulheres, entre elas Nossa Senhora, a minha mãe, a minha madrinha de ordenação, a Dona Inês da Rocha Nogueira, falecida há não muito tempo atrás. Enfim, essa identidade e identificação com a figura da mulher, para mim sempre foi muito importante. E quando eu cheguei aqui em Neves, a primeira vez, foi na Páscoa de 1981. Eu achei belíssima essa devoção de Nossa Senhora das Neves, que lá no Rio Grande do Sul não é muito conhecida. E aí eu me dediquei e acabei escrevendo um texto que saiu o hino de Nossa Senhora das Neves. Busquei ajuda para fazer a melodia e aí estamos cantando até hoje: Nossa Senhora das Neves, Mãe de Jesus Salvador. E assim vai, com o entusiasmo que o mineiro sabe dar nesse momento de devoção. Me permita aprofundar um pouquinho. Nós estamos aqui em Neves, nós temos entre nós paroquianos em 8 presídios, né? Um
presídio feminino e mais outros 7 masculinos. O senhor fala da APAC, né? Qual a distinção, qual a diferença básica entre o sistema prisional comum e a APAC em si? Olha, eu sou um homem muito claro em tratar certos assuntos que para muitas pessoas são delicados. Mas eu digo assim, viu? O sistema prisional brasileiro é um sistema falido. Ele é uma máquina de moer gente. Esses dias eu vi uma matéria que dizia que de 2017 a 2021, em 4 anos, no sistema prisional brasileiro morreram 112 mil presos, ou por falta de atenção na área da saúde, falta de medicação, falta de hospitalização e pelas tensões e violência dentro do sistema prisional. Então, o rosto dos cárceres do Brasil é um rosto marcado pelo sofrimento, pela dor. Eu fico imaginando essas mães, essas mulheres que nos dias de visita enfrentam o vexame das revistas, as filas intermináveis. É humilhante o sistema prisional brasileiro, apesar de todo o esforço dos agentes penitenciários, que são gente que se dedicam a esse setor. As APACs nasceram como uma proposta de humanização do sistema carcerário, de um lado, e de outro lado também de aplicação de uma justiça que é estruturada nas suas leis, chamada justiça restaurativa. Isso é, restaurar a dignidade humana, restaurar a qualidade de vida, restaurar os laços afetivos entre as pessoas e, se for possível, restaurar até as relações entre vítimas e ofensores. Isso é o princípio básico da justiça restaurativa que inspira as APACs. Depois tem alguns outros aspectos que a gente deve levar em consideração. Por exemplo, o sistema prisional brasileiro, o sistema carcerário brasileiro é muito caro. Ele custa muito para o bolso da população. E as APACs, elas têm um custo muito menor. Menos que a metade daquilo que é gasto nos presídios estatais, menos da metade é o que é gasto nos presídios de APACs, por conta de uma redução muito grande do quadro de pessoas que são contratadas na área da segurança, porque as APACs é uma cadeia sem polícia, sem arma e sem algema, onde os presos, que são chamados de recuperandos, eles fazem a gestão da vida interna da casa. É um sistema seguro, porque não há registros de fugas, ao menos na mesma proporção daquele registro de fugas que há no sistema convencional, no sistema estadual. Então, as APACs, elas vieram como uma bênção para o sistema prisional e têm demonstrado com índices acima de 80% de recuperação e não retorno à vida criminal. Porque a única condição para um preso do sistema comum ingressar na APAC é que ele escreva uma carta de próprio punho ao juiz dizendo: eu estou cansado do crime, eu não quero mais facções, por favor, me dê uma nova chance. E aí ele passa, o juiz o transfere para a APAC e ele vai ser submetido ao programa terapêutico de recuperação que a APAC aplica nos seus recuperandos. Na missa, o senhor dizia uma coisa que eu achei interessante, parece que é um ditado gaúcho que diz: não se lava o leitão para depois jogá-lo de novo no mesmo chiqueiro, né? E aí o senhor dizia da atenção dada aos familiares dos aprisionados na APAC. Que tipo de atenção? O programa terapêutico das APACs e o programa disciplinar das APACs, ele é estruturado em cima de 12 elementos.
E um desses 12 elementos é a família, o suporte familiar. De fato, muitas situações de sofrimento e de crime têm sua origem na desestruturação familiar, na desestruturação social, na falta de oportunidades ou na perda de oportunidades que foram dadas e que não foram aproveitadas. Então, enquanto nós trabalhamos dentro das APACs com o voluntariado, com a metodologia, com a espiritualidade, que o tripé das APACs é trabalho, disciplina e espiritualidade. Nós temos um grupo de leigos voluntários que trabalham com as famílias. Vão visitar, muitas vezes levam cesta básica para famílias de extrema pobreza, porque a imensa maioria dos nossos presos são oriundos da fragilidade social. E buscam resgatar as famílias, resgatar os laços afetivos com os recuperandos que estão dentro das APACs, porque somos seres humanos. E a APAC tem um princípio muito interessante que está escrito na porta de todas elas. O homem é sempre maior do que o seu erro. Nós não devemos olhar para um ser humano a partir da ótica da sua fragilidade. Nós temos que olhar o ser humano a partir da ótica da sua grandeza, ser filho de Deus com todas as possibilidades que a bondade e a misericórdia de Deus nos concede. O próprio Jesus disse, eu estive preso, me visitaste. Verdade. A gente esquece isso que é próprio do Evangelho, a gente esquece a própria identidade. Detesto o pecado, mas amo o pecado. Exatamente. Mais uma pergunta só, antes do nosso café. O senhor esteve aqui no início da década de 80 e volta hoje, o senhor falava da Dona Inês, eu não tive a oportunidade de conhecê-la, conheci os seus familiares e muitos dos que estavam na capela celebrando conosco recordavam do senhor com muito carinho. O que dizer hoje para esse povo de Deus de Ribeirão das Neves, depois de tantos anos, né, no seu ministério aqui entre nós? Que palavras o senhor deixa para nós? Não, de fato, eu dei umas passadinhas por aqui de vez em quando, sabe? Quando eu tinha a oportunidade de tirar uns dias de folga, de férias. Nós quase não temos assim, as coisas de férias, né? De vez em quando a gente tira uma folga e consegue descansar um pouco. Mas eu conheci Ribeirão das Neves quando ele era um pequeno municípiozinho, né? Há 40 anos atrás, há quase 50 anos atrás, Ribeirão das Neves era uma outra realidade. E eu acompanhei, periodicamente vindo aqui, eu acompanhei essa transformação social de tal grandeza que aconteceu em Ribeirão das Neves. Eu diria assim, viu? Três posturas básicas para o povo de Neves e para os cristãos de Neves. Aquilo que eu já disse na minha breve pregação hoje de manhã. Encarar as dificuldades sociais, econômicas, aquelas dificuldades que vão se apresentando na nossa vida, não como uma maldição, mas como uma oportunidade de crescimento. Isso é uma primeira atitude que eu acredito que seja muito oportuna. Uma segunda atitude é estabelecer laços positivos de convivência, criando associações, criando voluntariados, fortalecendo vínculos entre as pessoas, entre os bairros, entre as associações, porque não adianta, sozinhos nós somos fracos, nós somos frágeis, nós não conseguimos sozinhos dar a volta por cima. E uma terceira atitude, creio que muito importante, que talvez se coloque acima das outras, é sermos homens e mulheres de esperança cristã, de acreditarmos que o mal não prevalecerá, apesar de todos os sintomas que a gente tem assistido e visto por aí afora. Muito bem, muito obrigado pela sua mensagem. Nós esperamos contar com a sua presença outras vezes, né? Padre Vitor Hugo hoje está em que diocese? Hoje eu moro no território da Arquidiocese de Passo Fundo,
no norte, no Planalto Norte do Rio Grande do Sul. Muito bem. E também dando assistência à PAC de lá. A todos a nossa mensagem de esperança, né? Como disse o Padre Vitor Hugo, a vida é sempre mais do que a morte. Jesus ressuscitou e nos garante essa vida nova. Gratidão, eterna gratidão pelo seu ministério. 44 anos agora? 44. De idade? 76. Não, pensei que era 44 de idade. Então 44 no ministério sacerdotal. Que seja sempre frutífero. Obrigado. A todos saúde e paz. Uma bênção para esse povo, Padre. Um abraço do trânsito que nos separa entre Rio Grande do Sul e Ribeirão das Neves. E que o bom Deus olhe nós, considere a cada um de nós na sua individualidade e nos abençoe para nos fortalecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, aleluia. Saúde e paz para o Senhor, viu? Para o senhor também. Deus abençoe. Obrigado pela comida.